Olá, boa noite. Boa noite. Eleito presidente dos Estados Unidos em campanha agressiva, Donald Trump afirma ser hora de curar as feridas e unir os americanos. Após derrota surpreendente, Hillary Clinton se declara desapontada e lamenta ver a nação mais dividida do que pensava. Temer diz que relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma e que nada vai mudar. Na conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a preocupação é um possível retrocesso com Donald Trump. Na CPI da merenda, a ex-diretora da Secretaria da Educação revela pressões e irregularidades. Bancada de Alckmin esvazia a sessão. E uma entrevista ao vivo com o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB. A vitória de Donald Trump surpreendeu não só a comunidade internacional, mas também os analistas mais conservadores e os institutos de pesquisa. As redes nacionais de televisão e jornais fizeram mais de 80 sondagens desde setembro. Das 20 maiores empresas de pesquisa, só uma, a do jornal Los Angeles Times, com a Universidade do Sul da Califórnia, indicou de forma consistente a vantagem de Trump. A perspectiva da vitória veio com as projeções do republicano nos estados da Pensilvânia e de Wisconsin, por volta das 5h30 da manhã, horário de Brasília. Naquele momento, Trump conquistava 276 delegados, 6 votos eleitorais acima do mínimo necessário para garantir a presidência. O presidente eleito logo apareceu em público com toda a família para o discurso da vitória, agora em tom conciliador. Trump contou que tinha acabado de receber um telefonema de Hillary Clinton e que a felicitou pela campanha muito dura. Disse que ela lutou muito e que o país tem com ela uma grande dívida de gratidão pelos serviços prestados. E que dizia aquilo sinceramente. Agora é hora de a América curar as feridas da divisão, se unir para todos os republicanos, democratas e independentes em toda a nação. Eu digo que é hora de nos reunirmos como um povo unido. Está na hora. Eu prometo a cada cidadão de nossa terra que eu vou ser presidente para todos os americanos, e isso é tão importante para mim. Quero dizer à comunidade mundial que, embora sempre ponhamos os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, vamos lidar justamente com todos. Todas as pessoas e todas as outras nações. Buscaremos terreno comum, não hostilidade, uma parceria, não um conflito. No Legislativo, o Partido Republicano manteve a maioria na Câmara e no Senado. O resultado da eleição derrubou as bolsas na Ásia e na Europa. Tóquio fechou em baixa de mais de 5%. Os investidores estariam preocupados com a possibilidade de Trump adotar políticas protecionistas e desistir de acordos de comércio internacional. Hillary Clinton passou a madrugada e a manhã em silêncio. No discurso da derrota em Nova York, a democrata disse que os Estados Unidos estão mais divididos do que se imaginava. Hillary Clinton disse que parabenizou Trump ainda à noite e se ofereceu para trabalhar com ele em nome do país e afirmou que espera que ele tenha sucesso. Ela assumiu a derrota e pediu que os eleitores dela deem uma chance ao futuro presidente. Eu sei que vocês se sentem desapontados porque eu também me sinto assim, tal como milhões de americanos que investiram seus sonhos e esperanças neste esforço. Isto é doloroso e vai ser durante muito tempo. Mas quero que se lembrem que a nossa campanha nunca foi sobre uma pessoa ou uma eleição. Foi sobre o país que amamos. Foi sobre construir uma América esperançosa, inclusiva e com grande coração. Inclusive and big-hearted. We have seen that our nation is more deeply divided than we thought.
Vimos que a nossa nação está mais dividida do que pensávamos. Temos de aceitar este resultado e olhar para o futuro. Donald Trump vai ser o nosso presidente e devemos-lhe uma mente aberta e a oportunidade de liderar. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou sobre o resultado da eleição e prometeu ajudar no processo de transição. Obama elogiou Hillary Clinton e disse que não poderia estar mais orgulhoso dela. Ele disse que a candidatura da democrata foi histórica e deixa uma mensagem às americanas. Her candidacy and nomination was historic and sends a message to our daughters all across the country. Obama também afirmou que instruiu sua equipe a garantir uma transição de sucesso para Trump, que felicitou o presidente eleito e o convidou para uma reunião na Casa Branca. Obama disse ainda que o país precisa agora de um senso de unidade, inclusão e respeito pelas instituições e que todos os americanos querem o melhor para os Estados Unidos. We all want what's best for this country. Ele pediu ainda que os jovens se mantenham encorajados e afirmou que sua equipe deixou para a população um país melhor e mais forte que o que ele assumiu 8 anos atrás. O presidente eleito recebeu as felicitações de líderes de todo o mundo, mas alguns falaram sobre o período de incerteza que chega com Donald Trump. Vladimir Putin parabenizou Trump e disse que agora as relações entre Rússia e Estados Unidos vão poder sair da crise. Em comunicado, o presidente da China, Xi Jinping, disse estar ansioso para trabalhar com Trump, sem conflito e sem confrontação, com base nos princípios de respeito mútuo e de cooperação. A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, comemorou o que classificou como derrota de uma elite arrogante. O presidente François Hollande disse que o resultado abre um período de incertezas e que agora é preciso haver uma Europa unida. A primeira-ministra britânica Theresa May declarou que Londres e Washington vão continuar parceiros fortes e próximos no comércio, segurança e defesa. O ministro alemão do exterior, Frank-Walter Steinmeier, advertiu que a política externa americana vai ser imprevisível e as coisas devem ficar mais difíceis. O Conselho Europeu convidou o presidente eleito a visitar a Europa para uma cúpula União Europeia-Estados Unidos, assim que ele puder. Em Israel, o premier Benjamin Netanyahu classificou o presidente eleito como verdadeiro amigo de Israel. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, felicitou os Estados Unidos pelo processo eleitoral e reiterou a Trump a disposição para trabalharem juntos em favor da relação bilateral. Nas ruas, os mexicanos mostram preocupação. Os jornais destacam a vitória do populismo. E quem faz a análise sobre a vitória de Donald Trump é o nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali. Existem duas maneiras de interpretar a vitória de Donald Trump. A maneira mais difícil é saber o que está dentro da cabeça dos 59 milhões de americanos que votaram nele. São pessoas que acreditam no protecionismo comercial e no fechamento das fronteiras aos imigrantes. Esses eleitores têm saudades do mundo anterior à globalização, quando a indústria mecânica e a indústria elétrica espalhavam a prosperidade pelo país. Mas não foram as fronteiras abertas que acabaram com os bons salários de uma parte dos americanos. Foi a tecnologia. Os Estados Unidos são o maior polo tecnológico mundial e não tem hoje como concorrentes apenas o Japão e a Alemanha, como acontecia há 50 anos atrás. A tecnologia foi globalizada e a antiga classe média americana perdeu espaço para uma nova classe média, bem menor, com mais diplomas e de alta produtividade. Outra maneira de compreender a vitória de Trump é mais simples. Ele disse aquilo que os eleitores gostariam de ouvir. As promessas dele são de um deslavado populismo. Convenceu os eleitores de que eles estavam gastando muito dinheiro para manter a presença militar na Europa, no Oriente Médio e no litoral do Japão e da Coreia do Sul. Trump disse que se esses países pagassem pela presença americana, sobraria mais dinheiro e seria possível baixar impostos. Não é verdade. Presença militar é também presença comercial. É o que os britânicos nos ensinaram na época do grande império colonial. E existe por vir uma verdade política importante. O presidente não é um super-homem.
Ele não faz tudo o que quer, mesmo com a cumplicidade do Congresso. Um veterano da política americana disse certa vez uma coisa muito sensata. Quando um presidente americano senta na cadeira do gabinete dele, que é o salão oval da Casa Branca, ele percebe que manda muito pouco. E eu acrescentaria que quem manda é a sociedade, em suas reações cotidianas. A democracia não existe só em dia de eleição. É por isso que Trump não será um ditador de topete loiro. É assim que o mundo gira. Boa noite. E aqui em São Paulo, o dia foi tenso na Assembleia Legislativa durante a CPI da merenda. Como ontem a bancada do governo abandonou a reunião no meio, somente uma das 3 testemunhas agendadas para hoje prestou depoimento. A ex-diretora do Departamento de Suprimento Escolar da Secretaria Estadual da Educação, Marilena de Lourdes Silva, afirmou que recebeu ligações referentes à licitação que a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, venceu em 2014. De fora da secretaria, eu recebi algumas vezes, não sei lhe dizer quantas vezes, mas eu recebi ligação do senhor Jeter, dizendo que ele era do gabinete do deputado Fernando Capês, que queria saber como estava o andamento do contrato. Inclusive, numa das ligações, ele pediu que eu ficasse com o e-mail dele para avisá-lo quando o contrato fosse assinado. No depoimento, um dos mais esclarecedores até agora para os integrantes da CPI, Marilena também afirmou que o processo de licitação de 2013 tinha muitas irregularidades, inclusive detectadas pelo Departamento Jurídico da Secretaria. Quando eu fui falar com a nossa coordenadora, que era, na época, a Dione de Pietro, eu conversei com ela e disse que eu aconselhava a não assinar os contratos dessa chamada pública. O edital de 2013 não foi adiante e chegou a ser cancelado apenas em 2016. Quando a oposição perguntava à ex-diretora detalhes sobre uma licitação de 2015 que a Coagrosol, parceira da COAF, ganhou, a bancada do governo abandonou a sessão. Tentando ter paciência mais para participar. Eu não tenho mais paciência. Mas deputado Barros, Não dá mais para participar de bobagem, de brincadeira. Isso é brincadeira. Ficar procurando. Vamos olhar a floresta, não ficar procurando árvore. O único deputado da oposição na comissão, Alencar Santana, do PT, criticou a atitude dos colegas. Uma demonstração de que não se quer se aprofundar a investigação naquilo que é necessário, naquilo que é importante, que a CPI tem que fazer e se concluir. Estavam previstos para hoje outros 2 depoimentos. Silvia Cristina Lancelotti Pinto, ex-funcionária do Centro de Serviços de Nutrição, e Célia Falótico, que fazia parte da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, não foram ouvidas por falta de quórum. Elas trabalhavam na Secretaria de Educação na época das licitações suspeitas de fraude. A CPI teve início em 28 de junho e chega à sua 17ª reunião sem ouvir testemunhas-chave, como Marcel Ferreira Júlio, apontado como lobista na máfia da merenda. Por 2 vezes ele se manteve em silêncio e na sessão de ontem votaram contra uma nova convocação de Marcel. O presidente da comissão, Marcos Zerbini, do PSDB, falou sobre o andamento das investigações. Eu espero conseguir conversar com todos os deputados que fazem parte da CPI e conseguir entrar num bom senso, um bom acordo para que a CPI possa andar. A Justiça determina a quebra de sigilos de perfis do Twitter, no qual usuários xingam o governador Geraldo Alckmin. Pela decisão, a rede social deve entregar os dados cadastrais, como nome, telefone e o endereço de IP de 6 usuários que postaram mensagens ofensivas contra o tucano na rede social. A defesa de Alckmin alega que precisava das informações para poder identificar e processar os tuiteiros. O Twitter não comentou a decisão. Polícia Federal encontra anotações com valores que seriam destinados a partidos políticos com o ex-presidente da Queiroz Galvão. Os documentos foram encontrados na casa de Ildefonso Colares Filho. Nos manuscritos constam datas, valores e nomes de 15 partidos: DEM, PCdoB, PDT, PMDB, PR, PTB, PSC, PSDB, PT, PV, PTC, PRB, PP, PSD e Solidariedade. O documento não indica se os pagamentos são relativos a propinas ou Caixa 2.
As anotações foram anexadas ao relatório da Polícia Federal, que pediu o indiciamento de Ildefonso e do empreiteiro Ayrton Medeiros, da Galvão Engenharia. Na Justiça Federal no Paraná, os 2 executivos respondem pelo crime de corrupção ativa e estão em prisão domiciliar. Os 2 são acusados de oferecer 10 milhões de reais de propina ao senador Sérgio Guerra, do PSDB, que morreu em 2014, e ao deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, para que a CPI da Petrobras no Congresso não fosse instalada. Todos os partidos citados negaram qualquer irregularidade e informaram que as doações recebidas da empreiteira Queiroz Galvão estão devidamente registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Juiz Sérgio Moro aceita a denúncia contra o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que passa a ser réu na Operação Lava Jato. Silvinho, como era conhecido, é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido um carro da marca Land Rover pago pela empresa GDK para que Renato Duque fosse indicado para o cargo de diretor de serviços na Petrobras. Em troca, o ex-secretário-geral do PT ajudaria a empresa a ser beneficiada em um contrato com a estatal. Além disso, a denúncia também diz que Silvinho recebeu outros R$ 486 mil de propina da construtora OAS por serviços prestados à empreiteira entre os anos de 2009 e 2011. Ele chegou a ser preso na Lava Jato em abril, mas foi solto logo depois por decisão do juiz Sérgio Moro. No processo do mensalão petista, fez um acordo com o Ministério Público e prestou serviços comunitários. Além de Silvio Pereira, viram réus outros 4 acusados, entre eles o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, e Renato Duque. E o juiz Sérgio Moro negou o pedido da defesa e decidiu que vai julgar o processo contra Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha. Ela é ré na Operação Lava Jato e pedia para ser julgada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Mas com a decisão, o processo contra ela fica no Paraná. De acordo com o Ministério Público Federal, Cláudia Cruz foi favorecida por meio de contas na Suíça com dinheiro de propina recebido do marido. Os investigadores sustentam que os recursos foram usados para pagar compras de luxo feitas no exterior. O depoimento dela está marcado para a próxima quarta-feira em Curitiba. Cláudia Cruz nega as acusações. E voltamos a falar das eleições presidenciais americanas. Donald Trump, de 70 anos, vai ser o 45º presidente dos Estados Unidos a partir de 20 de janeiro. Trump é o primeiro bilionário eleito presidente dos Estados Unidos. Nascido no bairro do Queens, estudou na Academia Militar de Nova York, onde se formou e alcançou a patente de capitão. Segundo familiares, já apresentava um comportamento rebelde e explosivo desde criança. Mais tarde, cursou economia e, em 1971, sucedeu o pai no comando da empresa Elizabeth Trump & Son, dedicada ao aluguel de imóveis para a classe média. Ele mudou o nome da empresa para The Trump Organization e se mudou para Manhattan, onde passou a lidar com imóveis de luxo, hotéis, cassinos e construiu um império. Mas seu nome ficou conhecido no mundo todo como dono de concursos como Miss Estados Unidos e o Miss Universo, dos quais comprou os direitos em 1996. Casou 3 vezes. Sua atual esposa e futura primeira-dama é Melania Trump, com quem está casado há 11 anos. Donald Trump ganhou ainda mais fama em 2004 como apresentador do programa The Apprentice, em português, O Aprendiz, que selecionava candidatos para trabalharem com ele. Apesar de afirmar ter 10 bilhões de dólares, teve a fortuna avaliada pela revista Forbes em 4 bilhões e meio de dólares. Ele já passou por processos de falência pelo menos 4 vezes. Durante a campanha, esteve no meio de algumas polêmicas. Primeiro, por se recusar a divulgar sua declaração de imposto de renda. Depois, por ser acusado de assédio sexual por mais de uma dezena de mulheres. Os depoimentos surgiram depois que o jornal The Washington Post vazou um vídeo do então candidato fazendo comentários sobre como apalpava mulheres contra a vontade delas. E de Nova York, o diretor de jornalismo da TV Gazeta, Dácio Nitrini, fala sobre o clima entre os imigrantes com a eleição de Donald Trump. Tempo fechado em Nova York. O dia amanheceu cheio de perplexidade, principalmente entre imigrantes, legais ou ilegais, latinos,
africanos e muçulmanos em geral, preocupadíssimos com o que pode acontecer nos próximos anos diante das ameaças explícitas feitas por Donald Trump em sua campanha. A noite foi de muita tensão, um acompanhamento geral através das emissoras de televisão em língua latina, em língua inglesa, até a grande decepção dessa massa que necessita das ações sociais que Trump já disse que vai retirar. Em entrevista à Rádio Itatiaia de Minas Gerais, presidente Michel Temer afirma que a vitória de Donald Trump não muda nada na relação entre Brasil e Estados Unidos. Eu tenho dito com muita frequência que a relação do Brasil e Estados Unidos, assim como os demais países, é uma relação institucional, ou seja, de Estado para Estado. E nós temos uma tradição democrática, tanto Estados Unidos como o Brasil. E, evidentemente, quando alguém assume o poder, seja aqui no Brasil, seja especialmente nos Estados Unidos, onde as instituições são fortíssimas, é claro que o novo presidente que assume terá que levar em conta as aspirações de todo o povo norte-americano. Eu tenho certeza que lá as coisas irão muito bem. O Palácio do Planalto também divulgou uma mensagem enviada a Trump, em que Temer afirma que o Brasil e os Estados Unidos são duas grandes democracias que compartilham valores e mantêm historicamente fortes relações dos mais diferentes domínios. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação do governo brasileiro à eleição de Donald Trump. O governo brasileiro reagiu à vitória de Donald Trump seguindo o manual, de forma absolutamente protocolar. Michel Temer disse que o Brasil mantém com os Estados Unidos uma relação institucional de Estado para Estado e mandou uma mensagem felicitando Trump por sua vitória. Longe dos refletores, auxiliares de Temer manifestam o receio de que o nacionalismo, o protecionismo exacerbado de Trump prejudique o esforço do Brasil para intensificar a relação comercial com os Estados Unidos, hoje o nosso segundo maior parceiro comercial. As autoridades de Brasília tinham uma nítida preferência por Hillary Clinton. Avalia-se que Trump é um personagem imprevisível e o grande temor do governo brasileiro é o de que Trump acabe correspondendo aos que não têm nenhum motivo para confiar nele. Ironicamente, esse ruído ocorre num instante em que o governo Temer se esforça para desfazer eventuais rusgas que as gestões de Lula e Dilma tenham deixado nas relações de Brasília com Washington. Há um problema adicional. O governo não levava a sério a hipótese de vitória de Trump. Em declarações públicas, o ministro José Serra, das Relações Exteriores, referiu-se a Trump como um candidato indesejável. Chegou mesmo a dizer que sua eleição seria um pesadelo. Hoje, Serra começou a se reposicionar em campo. Ele citou uma frase do craque Didi: treino é treino, jogo é jogo. Serra se referia, evidentemente, a Trump, mas a frase também serve para ele. O ministro aprende da pior maneira que a diplomacia traz o seu significado embutido no nome. Para funcionar, a diplomacia precisa ser macia, mesmo que o interlocutor seja Donald Trump. Boa noite. Hoje o dia começou quente, com temperaturas ultrapassando os 30 graus em todo o estado, inclusive aqui na capital. Pois é, Stella, esse calor ajudou a formar áreas de instabilidade que provocaram chuva forte em toda a grande São Paulo. A cidade ficou inclusive em estado de atenção para alagamentos. E será que essa chuva continua? Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Pelo país, o predomínio ainda é de tempo bem abafado, com chuvas principalmente a partir da tarde. Na verdade, só não vai chover nos extremos, entre o Rio Grande do Norte e o Amapá e em parte do sul do Brasil. E o avanço da frente fria pela costa do Sudeste provoca ventos mais fortes amanhã, mas nem isso refresca o calor. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Vitória, máxima amanhã de 31 graus, faz 31 também em BH. No Rio de Janeiro já esquenta mais, calorão de 37 graus por lá. E em Teresina não chove e os termômetros chegam a marcar até 36 graus amanhã.
Para São Paulo, o dia será bem parecido com o de hoje. A previsão ainda é de tempo abafado, com bastante sol, mas com um pouquinho mais de nebulosidade. As temperaturas ainda ficam altas. Chega a fazer até 36 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga e 33 ali no litoral, em Santos e também em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Olha só, nessa próxima madrugada, mínima prevista de 20 graus e máxima amanhã à tarde de 29. Aí na sexta-feira, os ventos mudam de direção e trazem mais mudanças. O céu fica mais encoberto e podemos até ter temporais. A máxima fica em torno dos 28 graus. Para o sábado, a previsão é de um dia mais fresquinho, com mínima de 18 e máxima prevista de 25 graus. Os 5 jovens que desapareceram da Zona Leste podem ter caído numa emboscada. A investigação encontrou em um sítio frequentado por policiais na mesma região onde estavam os corpos, munição e cal. Hoje, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana pediu à Secretaria da Segurança Pública autorização para uma perícia particular nos corpos. O órgão alega que os familiares querem saber se há indícios de tortura nos cadáveres. Os corpos dos 5 jovens permanecem no Instituto Médico Legal. O reconhecimento de 3 vítimas foi finalizado, mas as famílias vão aguardar a liberação dos outros 2 corpos, que serão submetidos a exame de DNA para retirarem todos de uma vez. A ideia é fazer um velório coletivo. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, entrou com um pedido para que uma nova perícia seja feita. A ideia da investigação independente é esclarecer, por exemplo, por que havia projéteis exclusivos de uso da polícia no local do crime e de calibre diferente das perfurações de bala encontradas nos corpos. As famílias pediram ao CONDEP a inclusão de alguns nomes no programa de proteção à testemunha aqui da Polícia Civil. É que alguns parentes estão com medo porque estão recebendo ameaças. Em um desses casos, segundo o Conselho, um jovem teria sido intimidado por policiais militares. Ele foi parado e pegaram o celular desse jovem, olharam as fotos que tinham e questionaram ele se ele era parente de um dos rapazes que morreram. Ele disse que sim. E aí foi então que eles começaram a dizer que o que aconteceu com aqueles jovens poderia acontecer com ele também. O crime foi no dia 21 de outubro. Os amigos iam da zona leste da capital para uma festa em Ribeirão Pires. Os corpos foram localizados mais de 2 semanas depois em um sítio de Mogi das Cruzes. 4 dos 5 rapazes tinham passagem pela polícia. Donald Trump foi eleito presidente por volta das 5h30 da manhã de hoje. Mas em alguns estados, os últimos votos ainda estão sendo contabilizados. O republicano teve a maioria dos votos em 30 estados norte-americanos, enquanto Hillary Clinton ganhou em 21 unidades federativas, incluindo a capital do país, Washington. 5 estados que são tradicionalmente indecisos ajudaram na vitória de Trump: Flórida, Pensilvânia, Ohio, Iowa e Wisconsin, que chegou a pender para o lado democrata. Justamente ao vencer o Wisconsin, Donald Trump somou 276 votos no colégio eleitoral a seu favor, ultrapassando os 270 necessários para a vitória. Depois disso, não bastou Hillary Clinton vencer na Califórnia, o estado mais representativo, com 55 delegados. Não era mais possível alcançar o republicano. Os participantes da COP22, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Marrakech, Marrocos, veem com preocupação a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Eles esperam que o futuro presidente, apesar de ter negado a existência das mudanças climáticas, não mine o acordo mundial em busca de energias limpas. Um grupo de professores e alunos da faculdade Casper Libero participa da COP22 no Marrocos. Nenhuma palavra por parte dos membros da delegação norte-americana aqui em Marrakech. Os compromissos e palestras marcadas para esta quarta-feira ocorreram normalmente e ninguém quis falar sobre a vitória de Donald Trump nas eleições. Esse protesto já estava marcado para acontecer antes do mundo saber o resultado do pleito que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Mas para a líder da organização americana Sustain Us, que leva jovens para participar de todas as conferências da ONU que tratam de sustentabilidade, o clima é de total pessimismo.
Ela conta que fez uma lista com reivindicações para Hillary Clinton, mas que agora, com a vitória de Trump, não existe a mínima chance de que elas sejam atendidas. We now see that with the election of President Trump that there's absolutely no chance. Sobre a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, nada mudou aqui em Marrakech. Para os membros das várias delegações, o presidente dos Estados Unidos ainda é Barack Obama. E tudo o que foi assinado pelo governo norte-americano em Paris e já ratificado está nas mãos da ONU. Se Trump não terá a mesma boa vontade com as questões de meio ambiente em seu governo, por enquanto ainda é especulação. Mas o mundo inteiro sabe que o presidente eleito dos Estados Unidos, por diversas vezes, afirmou publicamente que não acredita nas mudanças climáticas. De Marrakech, Tatiana Ferraz, para o Jornal da Gazeta. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Os Estados Unidos têm estimadas 5.113 ogivas, bombas nucleares, e 450 mísseis intercontinentais. Esse arsenal, um PIB de 17,7 trilhões de dólares, e os norte-americanos elegeram Trump. Na chamada era da globalização, os Estados Unidos estão radicalmente divididos pelas desigualdades, assim como os ingleses se dividiram no Brexit. No Brasil, a secular divisão por desigualdades agora é profunda e solar. 3 dias antes da eleição de Trump, no Vaticano, o terceiro encontro mundial de movimentos populares. E o Papa Francisco falou sobre esse mundo dividido. Para Francisco, mundo dividido entre os povos e o muro do dinheiro. Com clareza e dureza raras vezes vistas em chefes de Estado, o Papa perguntou: quem governa? Como governa? O próprio Papa respondeu: o dinheiro governa. Governa com o chicote do medo, da desigualdade, da violência econômica, social, cultural e militar, que gera sempre mais violência. Diz o Papa: existe um terrorismo de base que deriva do controle global do dinheiro sobre a terra e ameaça toda a humanidade. Existe corrupção na política, entende o Papa, como existe corrupção nas empresas, existe corrupção nos meios de comunicação, existe corrupção nas igrejas. Existe corrupção também nas organizações sociais e nos movimentos populares, adverte o Papa. Francisco atacou a ordem mundial que fez do dinheiro um ídolo e a corrupção nos mercados financeiros, o que ele chama de a internacional do dinheiro. A corrupção via mercados, alerta o Papa, é menos notícia do que a corrupção diretamente ligada ao âmbito político e social. Francisco cobrou a resolução radical dos problemas dos pobres, a renúncia à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira. Sem tais ações, prega Francisco, não se resolverão os problemas do mundo e definitivamente nenhum problema. O Papa conclamou 5.000 representantes de movimentos populares de 60 países ao trabalho de mudar um sistema econômico, social, imoral, injusto e desigual, palavras dele. Na baciada do asnerol clichê, por aqui, o Papa Francisco seria um comuna, um bolivariano da esquerda caviar. Boa noite. O prefeito de São Paulo eleito, João Dória, do PSDB, foi hoje à Câmara Municipal. Foi a primeira visita dele ao Legislativo desde a vitória na eleição. Aqui na Câmara dos Vereadores, o encontro com os líderes dos partidos foi a portas fechadas. A imprensa teve acesso por alguns minutos, mas a conversa entre os políticos não pôde ser gravada. O motivo da reunião foi a aproximação com partidos que não formam a base aliada de Dória. Nesta manhã, a equipe de transição do prefeito eleito se reuniu com representantes de Fernando Haddad e nomes de mais 4 secretários foram anunciados. Wilson Poit vai assumir a nova Secretaria da Desestatização, responsável pelas privatizações já anunciadas por Dória. Poit foi um dos responsáveis pelas parcerias público-privadas da gestão Haddad. Caio Megali vai assumir a Secretaria da Fazenda, Fábio Santos a Secretaria da Comunicação e Sérgio Aveleda, ex-presidente do metrô, vai ser o novo secretário dos Transportes. E outros 5 nomes que vão integrar a gestão tucana já foram anunciados. Anderson Pomini será secretário de Negócios Jurídicos, Wilson Polara vai assumir a Saúde, o vice-prefeito eleito Bruno Covas ficará com as prefeituras regionais, Júlio Semeghini será o secretário de Governo e Cid Torquato vai chefiar a pasta da pessoa com deficiência.
Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe João Dória, do PSDB, prefeito eleito no primeiro turno, com 3.085.187 votos, o que significa eleito com 53,29% dos votos válidos na capital paulista. Obrigada, Dória, por estar conosco. E eu quero cumprimentá-lo. Expressar aqui o cumprimento por essa vitória tão expressiva no primeiro turno e desejo muito boa sorte. Obrigado, Maria. Nesse grande desafio que é o de comandar a administração da maior cidade do país. Obrigado, Maria Lídia. Muito obrigado. Agora, Dória, vamos começar com o assunto do dia, a eleição do presidente americano Donald Trump, que teve um discurso como uma pessoa que se apresentava como empresário, como gestor e que tinha um perfil muito diferente do político convencional. A que você atribui? Peço licença para chamá-lo de você. Claro. Aliás, sinto-me com licença em função do que você disse anteriormente, que não quer ser chamado de prefeito, senhor, de prefeito, senhor, nem de excelência, nada. Não. João. Então, João. Então, voltando, a que atribui o sucesso de Donald Trump? Olha, é um conjunto de fatores. Primeiro, o cansaço. Na América, como no Brasil, as pessoas têm um cansaço em relação aos políticos tradicionais. Eu diria os políticos que fazem a má política. Não estou dizendo que Hillary seja a má política, mas houve um cansaço e ele soube capitalizar muito bem o seu discurso de gestor, de administrador, de um empresário vindo para a vida pública. Segundo, sob certos aspectos, ele defendeu os americanos. Ele fez um discurso voltado para os americanos, a defesa dos brancos, a defesa do emprego, da oportunidade e prosperidade para os americanos, e isso sensibilizou uma camada expressiva da classe média norte-americana. E talvez o terceiro aspecto, não querendo diminuir a importância de Hillary, ele não teve um adversário com, eu diria, o punch, usando até uma expressão em inglês, a força necessária para vencê-lo. Agora, a vitória de Trump é prenúncio de quê? Eu não vejo um prenúncio de um mau período do ponto de vista da internacionalidade. Muitas pessoas preocupadas, relação dele com a América Latina, relação com o Brasil, relação com outros países. Eu morei na América, eu estudei nos Estados Unidos, morei em Washington, na Georgetown University. Eu conheço um pouco o establishment americano. É muito difícil para um presidente eleito da maior nação do mundo, economicamente falando, ter rupturas como muitas que ele propôs durante os seus discursos enquanto candidato. O meu sentimento, Maria Lídia, é que ele vai se ajustar um pouco mais a estes conceitos, a importância, a dimensão do cargo, o valor do que fala, os cuidados necessários ao administrar a maior economia do mundo e a reverberação disso. Então eu vejo com mais, eu diria, cautela do que pavor, do que medo. Eu acho que, cautelosamente, ele também vai encontrar um caminho que será um pouco diferente daquele discurso mais histriônico e mais radical que fez em alguns momentos da campanha. E no dia seguinte da sua eleição, o Washington Post publicou uma notícia em que estabelecia uma semelhança do seu perfil, prefeito eleito de São Paulo, com Donald Trump. A começar que ambos tiveram assim, um início de grande visibilidade com aquele programa O Aprendiz. Depois, o fato de serem empresários muito bem-sucedidos e de fazerem questão de dizer que não eram políticos, e sim empresários. E, além disso, surfarem na onda desse cansaço, da exaustão da política tradicional. O que eu quero saber é se João Dória se identifica com Donald Trump, se aceita ser chamado Trump brasileiro. Maria Lídia, olha, eu agradeço a comparação, mas declino. Eu não tenho nenhuma semelhança com os princípios do Trump. Respeito, ele é presidente eleito democraticamente dos Estados Unidos da América. O meu grau de semelhança, para citar um exemplo americano, chama-se Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, empresário, bem-sucedido, deixou o controle das suas empresas para ser prefeito de Nova York. Começou lá embaixo, ninguém acreditava que ele pudesse ser eleito, foi eleito, depois foi reeleito 2 vezes prefeito de Nova York, reeleição que eu não desejo aqui para a prefeitura, não vou disputar a reeleição, em hipótese nenhuma, mas a minha referência, este sim,
para a minha satisfação, chama-se Michael Bloomberg. Agora, trazendo para as questões de São Paulo, a partir de Nova York, Michael Bloomberg. Primeiro com a indumentária. Você já disse que não vai querer saber de gravata. Abolida a gravata. Aboliu a gravata. Por que essa opção, assim, por um visual mais casual? Eu acho que as pessoas têm a expectativa de uma boa gestão. E uma boa gestão não exige gravata, exige inteligência, capacidade, trabalho. Há, evidentemente, ter uma certa compostura. É um cargo importante, seja São Paulo, a maior cidade brasileira, terceira maior capital do mundo, a maior da América Latina, mesmo que fosse uma outra cidade, há que se ter uma certa compostura, mas não precisa gravata. Nós estamos vendo um clima tropical. Então, será abolida a gravata em todas as áreas da Prefeitura de São Paulo. O que nós vamos exaltar é eficiência de gestão, Maria Lídia. Sermos eficientes, prestadores de serviços, servidores públicos. Falando, como eu disse, em Nova York, hoje há um destaque, acho que foi no Estadão, para a questão do Parque do Ibirapuera, Isso. que é um orgulho de quem mora em São Paulo, o Parque do Ibirapuera. Tão grande, tão bonito e que as pessoas usufruem. E como vai ser essa gestão, essa administração eficiente do Parque do Ibirapuera? Vai ser privatização, vai ser concessão, vai seguir modelo do Central Park? O que exatamente vai acontecer? Maria Lídia, concessão. E vamos usar exatamente o modelo do Central Park. Poucas pessoas sabem, o Central Park é uma administração privada. A Prefeitura de Nova York contribui, mas tem uma participação pequena, minoritária. Ele tem o que é equivalente aqui no Brasil a uma OCIP, que administra este parque, que representa um investimento muito grande. O Central Park são mais de 100 milhões de dólares ano para administrar. Quer dizer, um grupo parque. de pessoas? São pessoas, são voluntários, inclusive Donald Trump. Um dos maiores doadores para a manutenção do Central Park é o Trump, é o Donald Trump. Inclusive aquele ice skating rink, aquele rink de patinação Sim. de gelo que funciona durante o inverno, é patrocinado pelo Trump, pelos hotéis Trump, organizações Trump, mas além disso ele contribui também para um fundo que administra o parque. O que nós vamos fazer no Ibirapuera e todos os parques da cidade, não é só o Ibirapuera, que como você falou é o símbolo maior dos parques da cidade, inaugurado no 4º centenário de São Paulo. Mas o Ibirapuera e todos os demais parques serão concessionados. Concessão, para você que gosta do Ibirapuera e outros parques, não significa privatizar, e muito menos cobrar ingresso para você acessar ao parque. Mas melhorar a qualidade do parque, melhorar a vigilância, portanto a segurança, a iluminação, as quadras poliesportivas, a vegetação, os cuidados ambientais, a construção de novos banheiros, o aprimoramento dos serviços já existentes, a melhoria da qualidade da oferta de alimentos e bebidas, preservando inclusive os concessionários que lá estão, as cooperativas que são corretas e boas. Que é uma ansiedade que eles já expressaram. Pois é, mas eles podem ficar tranquilos, porque eles serão aproveitados exatamente nessa nova gestão. Aquele que receber a concessão poderá, até pela modelagem que vamos fazer, dar prioridade àqueles que, como cooperativa, desejarem continuar trabalhando no Parque do Ibirapuera. E vamos ter este e outros parques concessionados. Teremos pequenas ações de publicidade que, legitimadas, não vão violentar a lei Cidade Limpa, mas vão oferecer melhores condições. Sem poluição visual. Não é preciso. Você fazendo tudo de forma discreta e eficiente, você não polui. O exemplo disso são os pontos de ônibus em São Paulo, feitos no início da gestão, quer dizer, entregues na gestão do Kassab e realizados na gestão Fernando Haddad. Não há nenhuma poluição visual, são bonitos, são bons, protegem as pessoas, iluminam, dão segurança, melhoram o aspecto visual da cidade. Não é preciso ter essa paura, esse medo da publicidade, principalmente quando ela é feita em benefício comum. Vou te dar um outro exemplo, e até revelando isso em primeira mão aqui para os seus telespectadores do Jornal da Gazeta. Banheiros públicos. São Paulo é uma cidade sem banheiros públicos. Não tem. Você não pode dizer, bom, são horríveis. Não existem banheiros públicos aqui. Se você depender disso, você vai ou a um shopping center, ou a uma loja, ou um café, um bar, ou um restaurante, porque fora disso você não vai encontrar. Não existem. Ou nos eventos, aqueles químicos que são colocados. Que são horríveis. São horríveis. Nós vamos fazer uma concessão de banheiros públicos para a cidade de São Paulo, banheiros permanentes, que serão limpos, iluminados, seguros, com os equipamentos de higiene, com limpeza, concessionados a uma empresa privada, como acontece na França, como acontece na Alemanha, só para citar 2 exemplos, e eles terão publicidade discreta,
mas numa arquitetura bonita, oferecendo um serviço que hoje não está disponível aos cidadãos. É assim que nós vamos fazer a administração inteligente e inovadora na cidade de São Paulo. Bom, falando em paura, em medo, os servidores municipais. Outro dia você mesmo disse que não haveria reajuste salarial para os servidores municipais no ano que vem. E disse que isso não aconteceria porque não havia, porque a prefeitura não tem condição. Muito bem, hoje eu li que não é bem assim, que aqueles acordos que já foram feitos, aprovados na gestão Haddad, que estão previstos no orçamento, eles serão cumpridos. Claro. E aí vários dos sindicatos de servidores já se arrepiaram, e aí entra a palavra paura e medo, e se a categoria deles não foi contemplada com esse acordo, eles vão ficar na mão? Então a minha pergunta é, como é que vai funcionar o princípio da isonomia na sua gestão? Olha, todos serão tratados igualmente? Sim, mas dentro de critérios de responsabilidade fiscal. Você não pode ser um irresponsável assumindo a Prefeitura de São Paulo dizendo, todos serão aumentados, tudo é preciso ter gestão e eficiência. Aquela informação do programa Roda Viva, que aliás você assistiu e muitas pessoas aqui acompanharam na TV Cultura, eu respondi explicitamente a uma pergunta e não a complexidade da pergunta. Por isso esclarecemos hoje, em especial no jornal Folha de São Paulo, que o que está previsto em orçamento elaborado pela gestão Fernando Haddad, nós vamos cumprir, obviamente. Aonde ali as categorias estão amparadas e protegidas para o aumento, vamos atender. Aonde não está, vamos estudar. Portanto, não há razão para... Vai aplicar ao menos o fator inflacionário? Vamos estudar. Os que não estiverem ali contemplados, nós vamos estudar, fazer análise criteriosa e cuidadosa. E justa. Agora, porque entra muito esse critério de justiça, né, Dória? Sempre. Porque, sabe, um reajuste para umas categorias, porque tiveram a sorte, né, de ter sido contempladas na gestão que está terminando e as demais ficarem de fora, aí entra... né? Esse raciocínio que é porque eles e não eu. É preciso também ter a seguinte consciência. A prefeitura, como todas as prefeituras do país, e os governos também, aliás, você está assistindo isso, tiveram uma queda extraordinária de arrecadação de recursos, fruto de uma recessão econômica. Já falamos sobre isso aqui, como resíduo do governo do PT, o governo Lula, o governo Dilma. Eu não quero ficar aqui analisando o passado, mas entregaram de presente para o país a pior recessão econômica da história brasileira. 12 milhões de desempregados. Maria Lídia, São Paulo tem 2 milhões de desempregados, a capital. Tem 3 milhões de subempregados. Tem 5 milhões de pessoas que recebem menos do que um salário mínimo para sobreviver. Aqueles que estão empregados, seja no setor público, seja no setor privado, já têm pelo menos uma alternativa de renda para, tanto no âmbito do seu salário quanto dos benefícios, para quase a outra metade da população que nada tem. Então é preciso ter cuidado e ter zelo. Nós vamos estudar o tema com atenção, com carinho e principalmente com responsabilidade. Bom, sem dúvida, já está claro que há uma abertura para estudar. Agora... E valorizar, se você me permite, muito rapidamente, valorizar os 135 mil servidores públicos da cidade de São Paulo e mais os terceirizados também. Gente boa, eles serão valorizados, serão, eu diria, conquistados do ponto de vista de poderem fazer o que muitas vezes não tiveram chance nos últimos anos. Dória, aquela expressão que você usou, que a prefeitura não tem condição de atender todos os pleitos. Então, esse não ter condição, Fernando Haddad deixa uma herança maldita? Não, não deixa. Eu tenho tido uma relação muito republicana com o prefeito Fernando Haddad e o processo de transição tem sido bem feito, aliás, exemplarmente bem feito, tanto da parte dos que vão entrar, capitaneados pelo prefeito João Dória e também pelo Bruno Covas, que é o nosso vice-prefeito, quanto pelo Fernando Haddad, atual prefeito, e toda a estrutura da Prefeitura de São Paulo. Nós vamos fazer uma transição exemplar para o país, democrática, republicana, aberta e transparente. Não teremos interrupção de nenhum serviço na cidade, nenhuma ação da cidade será interrompida, nem aquelas prioritárias, por exemplo, ligadas às chuvas de verão, que lamentavelmente sempre vão ocorrer, são intempéries, não estão sobre a disciplina organizacional e administrativa de nenhum prefeito, São Pedro é que manda. Nenhuma dessas atitudes
preventivas serão interrompidas. O prefeito tem tido um comportamento exemplar e os demais membros da prefeitura também. A última questão, muito rapidamente, porque eu já fui avisada que o nosso tempo chegou ao limite, mas a questão da velocidade na cidade e nas marginais. Você já disse que vai reverter aquela medida de Fernando Haddad de redução da velocidade. Haddad insiste e mostra, pesquisas que mostram, a queda do número de acidentes e mortes, principalmente nas marginais. E ele falou uma coisa muito forte, ele chamou atenção e disse que é um crime doloso criar condições para que aconteçam acidentes e mortes. A minha pergunta é se vale esse risco, João Dória, se você vai assumir a responsabilidade criminal se depois de aumentar a velocidade nas marginais, acontecer a elevação do número de acidentes e mortes. Maria Lídia, eu vou precisar de um pouquinho de tempo para responder. Então, primeiro, não sei se o prefeito falou exatamente isso ou não. Creio que não, até. 2, eu não fui criado e nem fui um gestor na minha vida privada com medo, com paúras e sob pressão. Eu sempre fui uma pessoa corajosa e absolutamente dedicada a estudar e implantar. Eu fiz o sucesso da minha vida empresarial assim. Então eu não tenho medo de nada, muito menos de ameaças. Nós estamos falando de vida, isso não é temerário? Não, não é temerário, Maria Lídia, evidentemente com responsabilidade. As velocidades internas, em avenidas, ruas, alamedas da cidade serão mantidas como estão, salvo um outro caso que exigir uma atenção específica a se verificar. Nas marginais Tietê e Pinheiros, nos 46 quilômetros das duas marginais, as velocidades serão alteradas aos que estavam anteriormente. Vão para 90, 70 e 60 e a primeira via será mantida em 50 km por hora, que é a via de acesso às transversais e de acesso às marginais. A sinalização será alterada, ela será implementada na sinalização eletrônica, que hoje ela é muito pequena, que são os grandes sinais eletrônicos controlados digitalmente por computador, e teremos campanhas educativas também, coisa que não foi feita na atual gestão. Você sabe qual é o principal fator de acidentes com vítimas em São Paulo? Não é a velocidade, é o telefone celular. 72% dos acidentes com vítima da cidade de São Paulo ocorrem pelas pessoas estarem usando aparelho celular, em voz ou em dados. E a segunda razão também não é a velocidade, é bebida alcoólica. Bom, João Dória, nós temos assunto para mais de um dia. Me mas eu sou que obrigada, já está convidado. Está feito o convite, Obrigado. Esperamos que retorne e agradeço muito a clareza com que expõe suas ideias e responde às questões que colocamos. Obrigado, uma boa noite, obrigada e mais uma vez, muito boa sorte. Obrigado, Maria Lídia. Obrigado, boa noite. Gabriel. A seguir, as notícias de economia. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, Zé Armando Vanucci relembra os grandes galãs das novelas. E falando em galãs, eu converso com dois bonitões sobre as exigências de beleza na mídia. No musical, os meninos do Exalta Samba resgatam o sucesso de 30 anos de carreira, aqui no palco mesmo. Fica comigo, vai aqui no Todo Seu hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ele fala sobre as consequências das eleições nos Estados Unidos. Donald Trump ganhou a eleição. Por quase toda parte, está uma sensação de fim de mundo. Não só entre pessoas mais tolerantes, democráticas ou mesmo de esquerda. Mas o mundo não vai acabar, no entanto, pelo menos por enquanto. Os Estados Unidos vão ser governados de algum modo, e não apenas por Trump. O Congresso americano tem muito poder. Mesmo sendo de maioria do Partido Republicano, como Trump, pode se opor a ideias muito doidas do presidente. O que Trump pode fazer, por exemplo, da economia? Como isso pode afetar o mundo e o Brasil? Para começar, as ideias e discursos de Trump na campanha foram tão amalucadas e desorganizadas que ninguém sabe muito bem o que esperar dele. Isso em si já é um problema. Quanto maior a incerteza na economia, mais os empresários e os consumidores tendem a ficar na retranca, a investir menos, gastar menos. De início, Trump vai causar isso na economia mundial, alguma incerteza, algum medo e retranca, o que não ajuda o crescimento. Segundo, Trump quer gastar mais e cortar impostos, em particular dos mais ricos e das empresas. Quer mais gastos do governo em obras. Isso dá em déficit do governo, despesa maior do que receita. Mais déficit significa juros mais altos, nos Estados Unidos e talvez no mundo. Menos crescimento, mais dificuldade de baixar os juros também no Brasil. Terceiro, Trump quer dificultar o comércio dos Estados Unidos com o resto do mundo e quer expulsar milhões de imigrantes. Tantos que certos setores da economia podem ficar sem trabalhadores suficientes. Ele vai fazer tudo isso? É um mistério. Os parlamentares do partido dele não querem saber de déficit no governo. Querem menos impostos, mas menos gastos também. A opinião pública americana pode também fazer pressão para Trump ser menos radical. E como ele vai evitar uma revolta com promessas não cumpridas? Promessas para os trabalhadores que perderam empregos nas fábricas? Vai tentar gastar nas obras. Mas, se não fizer direito, se exagerar, pode criar uma crise e o tiro sair pela culatra. Enfim, um governo Trump, a princípio, prejudica a estabilidade no mundo, cria medos. E isso não é bom para ninguém. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias na nossa edição das 10. Uma boa noite, até já. Uma boa noite para você e até amanhã. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.